Olá, turma. Então, vamos lá para a nossa segunda aula de física. Então, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar com a dinâmica. Então, vamos lá para o nosso material. Então, vamos lá. Então, dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos, considerando as suas causas. Então, no estudo da cinemática, os corpos tinham dimensões desprezíveis, pontos materiais. No entanto, os pontos materiais possuem massa. Então, a gente vai para massa e peso. Então, vocês sabem qual é a diferença entre essas duas grandezas? A gente costuma falar que o que a gente mede ali na balança é o nosso peso, né? Mas, na verdade, o que a gente mede na balança é a nossa massa. Então, qual é a definição para massa? A massa mede a quantidade de matéria de um corpo. É sempre a mesma em qualquer lugar. E o peso mostra a relação dessa massa com a aceleração da gravidade local. Então, massa, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e medida numa balança. É sempre a mesma em qualquer lugar. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão escolhida desde 1960 para a massa é o quilograma. Então, quando a gente sobe lá numa balança, o valor que está lá é a nossa massa e não o nosso peso. Então, se eu subir lá na balança e marcar 65 quilogramas, 60 quilogramas é a minha massa, ou seja, a quantidade de matéria presente no meu corpo. E o peso? O que é peso? Então, peso é uma força relacionada à gravidade, à aceleração da gravidade local. Se eu quero saber o peso, como que a gente calcula o peso de uma pessoa? O peso vai ser igual à massa daquele corpo multiplicado pela aceleração da gravidade local, que é G. Então, M vezes G. M é a massa do corpo em quilogramas e G é a aceleração da gravidade local, que é em metros por segundo ao quadrado. P é uma força onde a unidade vai ser sempre o Newton. A aceleração gravitacional da Terra é sempre igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu quero saber a minha massa, o meu peso, eu vou pegar a minha massa lá que eu medi na balança e multiplico por 9,8. Então, nós temos aqui um exemplo. Uma pessoa aqui na Terra possui massa igual a 70 quilogramas, qual é o seu peso na superfície da Terra? Então, a gente sabe que aqui a aceleração gravitacional é de 9,8 metros por segundo. Então, se lá na balança mediu 70 quilogramas, eu vou pegar 70 quilogramas vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Então, o peso dessa pessoa que tem massa igual a 70 quilogramas é de 686 newtons. Então, isso que é o peso da pessoa. Força. Então, quando a força produz uma deformação no corpo, como, por exemplo, o que acontece com uma mola, dizemos que esse efeito da força é estático. Quando a força produz uma variação de velocidade, dizemos que esse efeito é dinâmico. Então, dinâmico tem a ver com movimento, com velocidade. Por exemplo, quando você joga uma pedra para cima, a velocidade inicia igual a zero e passa a variar. Você é capaz de andar normalmente sobre uma superfície bem lisa, como a de um piso de granizo ensaboado ou uma pista de patinação de gelo? Não, né? Por que a gente não consegue? A gente só consegue andar quando existe um atrito entre os nossos pés e a superfície que a gente estiver apoiado. Ó. Então, para que possamos andar, é necessário haver atrito entre os pés e a superfície de apoio, de tal forma que a reação da superfície sobre nossos pés nos empurre para frente. Então, a força trocada entre os pés e a superfície na direção do movimento, a gente chama de força de atrito. Então, a força de atrito é sempre contrária à tendência do movimento relativo entre as superfícies em contato. Então, a unidade para força no Sistema Internacional de Unidade é sempre
Newton, N, em homenagem a Isaac Newton, que foi quem primeiro estudou sobre a força. Então, segundo a lenda, a inspiração de Newton para o postulado da sua segunda lei foi provocada pela observação da queda de uma simples maçã enquanto ele meditava ou descansava, encostado em uma árvore. Como é que a maçã caiu? Qual é a lei que rege seu movimento? Então, Newton deduziu que uma única força estava aplicada à maçã. Força essa que se traduz por uma aceleração. Então, o que ele concluiu? Que aquela maçã caía porque existia uma força puxando essa maçã, uma força, uma aceleração gravitacional que atrai tudo para o centro da Terra. Por isso que cada coisa que a gente solta, ela tende a ir para o chão. Por quê? Porque existe uma força gravitacional que atrai tudo para o centro da Terra. Então, agora a gente vai para as 3 leis de Newton. Então, começando pela primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então, lembra quando você estava na estrada a 120 km por hora e seu pai deu uma freada brusca e, sem querer, você e todos que estavam dentro do carro foram jogados para frente. Você sabe por que isso aconteceu? Então, toda partícula continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta quando a força resultante sobre ela for igual a zero. Ou seja, o que acontece? Então, se o carro está parado, o corpo é preguiçoso, está acostumado a ficar parado. De repente, o carro arranca. O que acontece? O corpo que está acostumado a ficar naquela posição parado, ele é jogado para trás, porque ele tende a ficar parado naquela posição que ele estava. E se o carro está em um movimento retilíneo e uniforme, uma velocidade e o carro freia, de repente, o que acontece? O corpo é jogado para frente porque ele tende a permanecer andando naquela velocidade que ele estava. Então, este é o enunciado da primeira lei de Newton. Então, este princípio é chamado de princípio da inércia. E podemos interpretá-la da seguinte forma: todos os corpos são preguiçosos e não desejam modificar seu estado de movimento. Se eles estão em movimento, querem continuar a andar naquele mesmo movimento. E se eles estão parados, eles não desejam se mover. Essa preguiça é que é chamada de inércia. Então, o fenômeno da inércia pode ser facilmente analisado no exemplo que a gente viu anterior. Então, quando o carro arranca, a partir do repouso, os passageiros tendem a se deslocar para trás, resistindo ao movimento. Então, eles tendem a permanecer parados aonde eles estavam. Quando um carro em movimento freia, os passageiros se deslocam para frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam. Então, eles estavam andando numa velocidade, eles tendem a permanecer andando naquela mesma velocidade. Então, isso que é o princípio da inércia. Então, a gente tem aqui um outro exemplo, ó. O menino está parado, de repente o cão entra em movimento, o que acontece com o menino? Ele é jogado para trás porque ele tende a permanecer em repouso onde ele estava. Aqui também, ó. Então, o cavaleiro estava andando ali com o cavalo, de repente o cavalo para. O que acontece? O cavaleiro tende a prosseguir com a velocidade que ele estava, por isso que ele é jogado para frente. O corpo tende a permanecer naquela mesma velocidade que estava. Então, agora a gente vai para a segunda lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então, a segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu quero uma aceleração, eu tenho que aplicar uma força. Quanto maior for essa massa, maior a força que eu tenho que aplicar, e quanto maior eu quiser acelerar, quanto maior a massa também, para que eu tenha uma aceleração maior, eu tenho que aplicar uma força maior. Se eu tiver a mesma força e uma massa maior, eu vou ter
uma aceleração menor. Então, a força sempre depende da massa e da aceleração. Então, eu sei que essa força vai ser sempre resultante da massa do corpo vezes a aceleração daquele corpo. Então, F é a força resultante de todas as forças que agem sobre esse corpo. A unidade vai ser sempre em Newton. M é a massa do corpo, a qual as forças estão agindo, que vai ser sempre em quilogramas. E a aceleração, então, é a aceleração adquirida pelo corpo, que é sempre em metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem dois casos. Ó. No primeiro, a gente tem aqui uma massa, que é o carro, ó. Então, eles estão aplicando força sobre uma massa, ó. Então, eu tenho uma pessoa aplicando uma força, empurrando esse carro, ó. Então, eu tenho uma força pequenininha. Eu tenho uma aceleração pequena. Agora, eu tenho duas pessoas aplicando uma força na mesma massa, ó. Então, o carro mesmo. Então, duas pessoas, eu tenho uma força maior, então eu vou ter uma aceleração maior. Agora, eu tenho três forças aplicando uma força maior, então eu vou ter uma aceleração maior também. No segundo caso, ó, então a gente tem massas diferentes, ó. É diferente tu empurrar um automóvel do que um caminhão, né? Um caminhão eu sei que tem uma massa bem maior do que a massa do automóvel. Então, aqui o que a gente tem que não varia, que é constante a força. Ó. Eu tenho três pessoas empurrando e três pessoas empurrando. Ó. Então, três pessoas empurrando uma massa pequena. Eu tenho uma aceleração maior. Ó. Então, se três pessoas, eu tenho uma força aplicando uma massa pequena. Então, eu tenho uma aceleração maior. Agora, essas três pessoas, então, aplicando a mesma força sobre uma massa maior, eu vou ter uma aceleração menor. Então, nesse caso, a gente tem forças iguais. Se varia a massa, vai variar também a aceleração. Se eu vou aumentar a massa com a mesma força, eu vou ter uma aceleração menor. Então, a força vai ser sempre proporcional à massa e à aceleração daquele corpo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, ó, determine a força aplicada a um corpo que tem massa igual a 3 quilogramas, sabendo que a sua aceleração é de 14 metros por segundo. Aí fica bem fácil. A gente viu lá que a fórmula para a força vai ser sempre igual ao quê? A massa do corpo vezes a velocidade, a aceleração adquirida por aquele corpo. 3 vezes 14, a gente tem ali uma força de 42 newtons. Então, determine a aceleração de um corpo que tem massa igual a 7 quilogramas, sabendo que sobre ele atua uma força resultante horizontal de intensidade igual a 21 newtons. O plano no qual ele se apoia é perfeitamente liso. Então, eu sei que força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quiser saber qual é a aceleração, eu sei que a aceleração é igual ao quê? A força dividido pela massa. Então, a gente tem ali uma força de 91 newtons dividido por uma massa igual a 7 quilogramas. A gente tem ali uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Um carro com massa igual a 1.000 quilogramas, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado, calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Então, a gente quer saber qual é a aceleração, a gente sabe que a massa é igual a 1.000 quilogramas, a gente não conhece a aceleração. Mas a gente sabe que a aceleração é o quê? Igual à variação da velocidade, que é 30 metros por segundo, pelo tempo, que é 10 segundos. 30 dividido por 10, a gente tem ali uma aceleração de 3 metros por segundo. Então, é só eu fazer a massa, que é 1.000 quilogramas, vezes a aceleração que a gente descobriu, que é de 3 metros por segundo. A gente tem ali uma força igual a 3.000 newtons. E a terceira lei de Newton, então, é o princípio de ação e reação.
Então, a terceira lei de Newton é muito comum no cotidiano. O ato de caminhar é um exemplo da aplicação dessa lei. Então, ao caminharmos, somos direcionados para a frente graças à força que nossos pés aplicam sobre o chão. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem uma ação e reação. Para que a gente consiga mover o calcanhar, dar um passo, ó, eu tenho que aplicar a mesma força que eu aplico para o chão, na ponta do pé, eu tenho uma reação, a mesma força que eu tenho que aplicar para levantar o calcanhar, eu aplico na ponta do pé. Então, para ter a ação de caminhar, de levantar o calcanhar, eu tenho uma reação, que é a força que eu faço para o chão. Então, isso é um exemplo de ação e reação. Então, a mesma força que eu faço para erguer o calcanhar, eu faço empurrando o pé no chão para que eu possa caminhar. Então, a gente tem ali um exemplo de ação e reação. Nadar é a mesma coisa, ó. Então, para que ele consiga ir para frente, ele faz uma força com os braços para trás. O foguete também é a força que ele vai, ele joga para trás também. Ele tem uma força que joga esse fogo para trás. Então, também é uma ação, um exemplo de ação e reação. Outra coisa, se a gente der um soco na parede, por exemplo, por que a gente sente dor na mão? Porque a mesma força que a gente aplica na parede, a parede aplica de volta para nós. Então, por isso que a gente sente dor. Então, a mesma força que eu aplico, então a força tem a mesma direção, porém, sentidos contrários. Eu aplico uma força na parede, a parede aplica uma força contrária na minha mão. A bexiga também um balão, é outro exemplo. Ó. Se eu encher um balão de ar e eu soltar ele, o que acontece? Ele é jogado para uma direção, para um sentido, e o ar sai para o outro sentido, né? Então, a mesma força com que o balão é jogado num sentido, o ar sai do balão no sentido contrário. Então, essas forças são iguais, ó. Então, elas são de mesma intensidade, mesma direção, porém, sentidos contrários. Então, eu tenho uma força que joga o balão, por exemplo, para a direita, e esse ar sai pela esquerda. Porém, as forças, o valor dessa força é o mesmo. A mesma força que empurra o balão para frente e a que joga o ar para fora. Então, é outro exemplo de ação e reação. Então, a gente tem um exercício aqui, ó. Quando um garoto joga um carrinho, então, associa a coluna 1 com a coluna 2, ó. Então, a gente tem na coluna 2 as 3 leis de Newton, ó. Terceira lei de Newton, primeira lei de Newton e segunda lei de Newton. E aqui a gente tem as afirmações, ó. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que ele adquira uma aceleração. Na segunda afirmação, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão também bate na pessoa. Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado pela frente. Então, aonde que a gente tem o princípio da inércia? A primeira lei de Newton. No 3 aqui, né? Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. Então, por quê? Porque o garoto tende a permanecer andando naquela mesma velocidade que ele estava. Então, a gente tem ali na 3 a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Onde a gente tem a segunda lei de Newton? Ó, quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que ele adquira uma aceleração. Então, o que ele faz? Ele aplica uma força em cima da massa desse carrinho para provocar a aceleração desse carro. Então, a gente tem ali a segunda lei de Newton, que é o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, a gente tem ali na segunda, né? Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão, a pessoa se machuca porque a mesma força que ela aplicou no chão, o chão aplicou de volta na pessoa. Então, a gente tem ali um exemplo de ação e reação. A energia e sua conservação. Então, de um modo geral, a energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho ou como o resultado da realização de um trabalho.
Então, o princípio de conservação de energia, o que ele diz? Que a energia não se cria e nem se destrói, apenas se transforma de um tipo de energia para outro tipo de energia em quantidades iguais. A gente tem aqui alguns tipos de energia, então, energia nuclear, energia magnética, energia elétrica, energia potencial, energia cinética. Então, a energia potencial está relacionada à posição em que o corpo ocupa, a energia cinética, a energia do movimento, energia química, ali a gente tem sempre que tem combustão, a gente tem energia química, energia elétrica relacionada à eletricidade. Aqui a gente tem outros tipos de energia, então energia solar, energia química aqui também. Aqui também a gente tem energia química ou energia química ou térmica, energia sonora. Então aqui a gente tem um exemplo de conservação de energia. Ó. Por exemplo, a energia liberada pelas reações químicas que ocorrem nos diversos órgãos, como estômago, intestino, fígado, músculos, sangue, etc. Então, a gente tem ali uma energia química que é liberada dentro do nosso organismo em decorrência das reações químicas que acontecem dentro desses órgãos, né? Quando a gente entra em movimento, essa energia química do nosso organismo é convertida em energia cinética, que é a energia do movimento, ó. Então, ela é convertida em ações ou movimentos. Então, nesse caso, o que a gente tem? A energia química do nosso organismo, que está sendo convertida em energia cinética. Ó. Então, a energia que eu perdi química, ela se transformou em energia cinética. Então, é um exemplo de conservação de energia. Então, a energia não se perde nem se cria, ela apenas se transforma de um tipo de energia. Então, a energia que eu gastei ali química é a mesma energia que foi transformada em energia cinética. Por exemplo, quando suamos, estamos eliminando o excesso de energia recebido pelo nosso corpo, que é a exposição ao sol, por exemplo, ou gerado por uma taxa anormal de reações químicas dentro dele, para que sua temperatura permaneça em um valor constante de 36,5. Então, o que acontece quando a gente elimina suor? Ó? Então, esse calor é resultado da transformação de energia química em energia térmica. Então, aquecer o corpo, eu tive energia ali do nosso organismo transformado em energia térmica, que foi o que aqueceu o corpo e transformou nesse suor. Então, na energia elétrica, o que tem? Então, numa usina hidrelétrica, se converte a energia de movimento das correntes de água em energia elétrica, em eletricidade. Então, aqui nas usinas hidrelétricas, a gente tem a energia de movimento das correntes elétricas, que é convertido em eletricidade. Então, aqui a gente tem algumas fontes de energia que são renováveis, outras que não são renováveis. Então, renováveis a gente tem ali a biomassa, a água, sol, vento. As não renováveis a gente tem urânio, petróleo, carvão. Então, do petróleo a gente tem os combustíveis, do carvão a gente tem a termoelétrica, do urânio a nuclear. Então, a gente tem ali, ó, da água vem a hidrelétrica, do sol solar, do vento a eólica, da biomassa a gente tem os biocombustíveis. Então, agora a gente vai para a energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela pode aparecer, ela se apresenta de duas formas, que é a energia cinética e a energia potencial. Então, a energia mecânica total de um corpo vai ser sempre a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, no Sistema Internacional de Unidades, sempre que a gente falar em energia, a unidade vai ser o Joule, que a gente representa pelo J. Então, EM, energia mecânica, EC, energia cinética e EP, energia potencial.
Então, a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento dos corpos, ou seja, é a energia que um corpo possui em virtude de ele estar em movimento. Como que a gente calcula essa energia cinética? A energia cinética é igual a 1/2, 1 dividido por 2, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado. Então, EC é a energia cinética em joules, M é a massa em quilogramas e V é a velocidade em metros por segundo. A gente tem um exemplo aqui, ó. Qual é a energia cinética de uma partícula que tem massa igual a 40 quilogramas e cuja velocidade vale 99 quilômetros por hora? Então, a gente viu lá que a velocidade, a gente tem que ter ela em metros por segundo. A gente viu lá na aula anterior, para converter de quilômetros por hora em metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Se eu pegar 99 dividido por 3,6, vai dar uma velocidade de 27,5 metros por segundo. Então, a gente tem lá que energia cinética é 1/2 vezes massa vezes velocidade ao quadrado. O que a gente vai fazer primeiro? Essa potência, né? Já pode substituir a massa, eu sei que é 40, e a velocidade é 27,5 ao quadrado. Então, vamos ver quanto que é 27,5 ao quadrado. 27,5 vezes 27,5. Então, a gente tem ali 756,25 vezes 40, que vai dar 30.250, dividido por 2, porque é 1/2, a gente tem ali uma energia cinética de 15.125 joules. A energia potencial, então, é a energia que o corpo ocupa em virtude da posição que ele ocupa em relação a um referencial considerado. É uma energia armazenada que pode ser usada a qualquer momento. Essa energia potencial ela pode ser gravitacional ou elástica. Gravitacional, então, é a energia que corresponde ao trabalho que a força-peso realiza. Então, tem a ver com a gravidade, ó. Então, por isso que sempre que a gente solta alguma coisa, ela tende a ir para o chão, né? Então, porque tem uma força atraindo esse objeto para o centro da Terra. Então, ó, sempre que eu tiver uma massa, que eu soltar ela de uma certa altura, ela tende a ir para o chão, porque existe ali uma energia gravitacional armazenada. Ó. É obtido quando consideramos o deslocamento de um corpo na vertical, tendo como origem o nível de referência do solo, chão de uma sala, por exemplo. Então, energia potencial gravitacional é igual à força-peso vezes H, que é a altura em que esse objeto está sendo solto. P, que é a força-peso, eu sei que é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Então, eu substituo P por M vezes G, multiplico por H. Então, uma energia potencial gravitacional é igual a M vezes G vezes H. Então, P é o peso em Newton, H é a altura, que tem 100 metros, M é a massa em quilogramas, e G é a aceleração da gravidade, que é igual a 9,8. Então, ali, ó, um corpo de massa igual a 5 quilogramas está posicionado a uma altura de 30 metros. Calcule a energia gravitacional. Então, eu sei que é o quê? Massa. A massa é igual a 6 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes a altura em metros, que é 30 metros. A gente tem ali uma energia potencial gravitacional de 1.764 joules. E a energia potencial elástica, então, é uma forma de energia potencial que pode ser armazenada em uma mola mediante a aplicação de uma força. Assim, uma mola comprimida ou distendida possui energia elástica. Então, sempre que eu comprimir uma mola ou esticar ela,
ela vai ter ali uma energia elástica, pronta para ser liberada a qualquer instante. Então, essa energia elástica, a gente calcula ela como energia potencial elástica igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então, energia potencial elástica da mola, que é sempre em joule. K é a constante elástica da mola, que o exercício vai trazer qual é o valor. E X é o comprimento, então, que a mola está sendo deformada, está sendo estendida ou comprimida, que vai ser sempre em metros. Então, a gente tem um exemplo ali, uma mola é deslocada 10 centímetros de sua posição de equilíbrio, sendo a constante elástica desta mola equivalente a 50 newtons por metro, então ó, a constante K ali é igual a 50, determine a energia potencial elástica associada a esta mola em razão dessa deformação. Então, a gente sabe que esse X ali, deslocamento, tem que ser em metros, então nós vamos ter que converter esses centímetros em metros. Eu sei que o metro é 100 vezes maior que o centímetro, então o centímetro é 100 vezes menor que o metro. Então, a gente vai pegar 10 centímetros e dividir por 100. A gente tem ali um X igual a 0,1 metro. Então, o que a gente vai fazer? 0,01 ao quadrado primeiro, que é o x ao quadrado. Então, 0,01 vezes 0,01 dá 0,01. Vezes a constante da mola, que é 50, isso ainda dividido por 2. A gente tem ali uma energia potencial elástica igual a 0,25 joules. E agora o trabalho, então, na física, o que é trabalho? Então, é o deslocamento de um corpo por ação de uma força que tem o mesmo sentido e direção do deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada num corpo provoca o deslocamento desse corpo. Ou seja, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Ó. Então, se eu aplicar uma força, então, o que é realizar trabalho? Quando eu realizo trabalho é quando tem movimento, né? Então, eu estou gastando uma energia, essa energia está fazendo, eu estou gastando uma energia, aplicando uma força, essa força tem que resultar num movimento. Se essa força não resultar no movimento, então, que nem vocês estão vendo esse desenho, se ele empurrar esse carrinho, não mexer esse carrinho do lugar, significa que não teve trabalho, não realizou trabalho. Só vai existir trabalho se tiver deslocamento. Então, a fórmula para o cálculo do trabalho vai ser trabalho igual a força aplicada vezes o deslocamento. Então, como trabalho é um tipo de energia, trabalho também a unidade é sempre em joules, a força vai ser sempre em newton e esse deslocamento sempre em metros. Um homem levantando seu corpo utilizando uma barra é um bom exemplo de trabalho. A energia que gastamos ao levantar nosso corpo em uma barra corresponde ao trabalho realizado pela força que nos ergue por certa distância. Então, a gente tem aqui um exemplo para fazer. Então, ó, qual o trabalho realizado pelo indivíduo sabendo que ele aplicou uma força de 5 newtons e teve um deslocamento de 120 centímetros. Então, a gente viu lá que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Esse deslocamento eu sei que tem que ser sempre em metros. Eu sei que os centímetros é 100 vezes menor do que o metro, então eu vou fazer o quê? 120 dividido por 100. Então, eu sei que 120 é igual a 1,2 metros. Então, para mim saber qual foi o trabalho realizado, eu vou pegar a força aplicada, que é 5 vezes 1,2. Eu tenho aqui uma força igual a 6, um trabalho igual a 6 joules. Determine o trabalho de uma força constante de 300 newtons aplicada a um corpo, sabendo que o deslocamento foi de 25 metros na mesma direção e sentido. Então, eu tenho ali a força que está em newtons e tenho também
a distância de deslocamento em metros. Basta eu pegar os 300 e multiplicar por 300 newtons vezes 25 metros. A gente tem um trabalho ali de 30.025 joules. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade do local é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Qual é a força que a gente tem ali? A força-peso. Força-peso é igual a quê? A massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vai ser 7, que é a massa, 7 kg, vezes 9,8. Eu tenho ali uma força igual a 68,6 newtons. Teve um deslocamento, uma altura de 10 metros, então, vezes 10, a gente tem ali um trabalho de 686 joules. Então, a gente vai para a potência agora. Então, em física, potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Noutros termos, potência é a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transformada ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. Para a gente calcular a potência, a gente tem que potência é igual ao trabalho realizado dividido pelo tempo que eu demorei para a realização desse trabalho. Então, a gente tem aqui as unidades no Sistema Internacional de Unidades. Então, a potência vai ser sempre em watts, que a gente representa pelo W. O trabalho é sempre em joules. Essa variação de tempo tem que estar sempre em segundos. Então, a máquina eleva um peso de 500 newtons a uma altura de 5 metros, isso em 10 segundos. Qual é a potência da máquina? Então, a gente tem que saber qual foi o trabalho realizado para saber qual é a potência, né? Então, o trabalho ali, eu sei que trabalho é igual ao quê? A força vezes o deslocamento, ó. Então, a gente teve ali um trabalho que foi uma força-peso de 400 newton a uma altura de 5 metros. Então, eu consigo descobrir qual é o trabalho realizado. Qual é o trabalho? Então, a força de 400 newtons vezes um deslocamento de 5 metros de altura. A gente tem ali um trabalho realizado de 2.000 newtons. Isso em quanto tempo? Em 10 segundos. Então, vai ficar 2.000 joules, que é o trabalho, dividido por 10 segundos. A gente tem ali uma potência de 200 watts. Um exemplo aqui, uma dona de casa aplicando uma força-peso igual a 50 newtons para erguer um saco de açúcar do chão e colocá-lo num armário a uma altura de 2 metros em 4 segundos. Qual é a potência desenvolvida pela dona da casa? Então, também a gente tem que descobrir primeiro qual foi o trabalho realizado, ó. Então, foi aplicada uma força de 50 newtons para erguer um saco de açúcar e colocar num armário a uma altura de 2 metros. Então, teve uma força de 50 newtons que provocou um deslocamento de 2 metros. Então, a gente tem ali um trabalho realizado igual a 50 vezes 2, tem um trabalho de 100 joules. Então, 100 joules, qual que é a potência? Trabalho, que é 100 joules, dividido pelo tempo, que é igual a 4. 100 dividido por 4, a gente tem ali uma potência de 25 watts. Agora a gente vai para a hidrostática. Então, a gente chama de hidrostática a ciência que estuda os fluidos em repouso e em movimento. Então, fluido é uma substância que tem capacidade de escoar. Quando um fluido é submetido a uma força tangencial, deforma-se de modo contínuo. Ou seja, o que significa isso? Quando colocamos
qualquer fluido em um recipiente qualquer, o fluido vai adquirir o seu formato. Então, o que é considerado fluido? São todos os líquidos e gases. Ó. Então, qualquer líquido, qualquer gás, se a gente colocar ele em qualquer recipiente, ele vai pegar o formato daquele recipiente. Então, a gente vai aqui para a pressão. Então, a pressão exercida sobre os fluidos é distribuída igualmente em todos os pontos. É por isso que os pneus da bicicleta e dos carros ficam uniformes em toda a sua extensão. No pneu, o ar exerce pressão de forma uniforme. Se o ar for colocado somente na câmara, a resistência oferecida pela borracha é menor e seu volume aumenta. Então, quanto mais área for colocada, por exemplo, num pneu de uma bicicleta, maior vai ser a pressão e menor vai ficar a área que protege da câmara por fora. Então, ao observarmos uma tesoura, vemos que o lado onde ela corta a lâmina é mais fina que o restante da tesoura. Também sabemos que quanto mais fino for o que chamamos de fio da tesoura, melhor esta irá cortar. Por que isso acontece? Então, ó, Godofredo aperta, a gente tem um exemplo de pressão aqui. Godofredo aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado na figura a seguir. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e a ponta no indicador. Compare entre si as forças e pressões que agem sobre o polegar e o indicador. Se a gente aplicar a mesma força, ó, eu sei que a pressão na ponta vai ser bem maior do que a pressão na cabecinha da taxinha, né? Ou seja, a pressão no indicador é bem maior do que a pressão do polegar. Ó, então, no caso da tesoura, quanto menor o fio da tesoura, mais intensa será a pressão de uma força nela aplicada. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal, que é o nome adotado por newtons por metro ao quadrado. Então, Pascal seria newtons por metro ao quadrado. Ó, então, qual é a formulazinha para a gente calcular a pressão? Ó? Pressão é igual a força aplicada dividido pela área. Por que a tesoura corta mais? Quanto mais fina ela for, mais ela vai cortar. Porque quanto menor for a área, maior vai ser a pressão, a força exercida naquele local, ó. Porque, ó, pressão é igual ao quê? A força dividido pela área. Quanto menor for essa área, maior vai ser a pressão. Então, ó, a gente tem ali no Sistema Internacional de Unidades. Então, a pressão vai ser sempre em Pascal, a força a gente sabe que é sempre em newtons, e essa área vai ser em metros por quadrado. Então, ó, nos exemplos anteriores que a gente viu aqui, ó, porque, ó, quanto menor a área, maior é a pressão, ó, pela fórmula que a gente viu, ó. A mesma coisa ali na tesoura, porque que ela corta mais, quanto mais fino, ela mais corta. Porque quanto menor for a área, maior vai ser a pressão exercida sobre aquela área. Então, a gente tem aqui exemplos. Ó. Uma força de intensidade igual a 28 newtons é aplicada perpendicularmente à superfície de um bloco que tem área igual a 0,4 metros por segundo. Metros quadrados, desculpa. Qual é a pressão exercida por essa força? Então, a gente viu ali, ó, que para calcular pressão, a gente sabe que pressão é igual a quê? A força aplicada dividido pela área. A gente tem uma força de 28 newtons dividido por uma área, ó, quanto menor a área, maior a pressão. Então, a gente tem uma área bem pequena ali, ó, dividido por 0,4, a gente tem ali uma pressão de 70 pascal. Outro exemplo, uma força de intensidade igual a 30 newtons é aplicada perpendicularmente à superfície de um bloco que tem área igual a 0,3 metros quadrados. Qual é a pressão exercida por essa força? Então, a gente tem ali também uma força de 30 newtons dividido por
uma área de 0,3, a gente tem ali uma pressão de 100 pascal. A gente não precisa fazer conversão nenhuma, porque a gente tem as áreas que estão em metros quadrados e a gente tem as forças que estão em newtons. A pressão ainda pode ser medida em milímetros de mercúrio ou atmosfera. Então, o organismo humano também está submetido à pressão do ar do local onde se encontra. Então, ao nível do mar, a gente tem ali uma pressão igual a 1,0 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado, ou que equivale a uma atmosfera. Então, quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica e mais rarefeito é o ar que respiramos. Então, o planeta Terra está envolvido por uma espessa camada de ar, aproximadamente 800 quilômetros, que exerce pressão sobre tudo que está aqui, inclusive sobre nós. Então, ao nível do mar, a gente tem ali uma altitude igual a 0. Então, quanto mais acima do mar, maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, se a gente subir muito, muito ao nível do mar, mais rarefeito vai ser o ar. Vai chegar a uma altura que a gente vai sentir falta de ar, porque essa pressão vai sempre diminuindo. E abaixo do nível do mar, a gente sabe que a pressão vai ser sempre maior. Então, quanto menor a altitude, maior é a pressão. Quanto maior é a altitude, menor é a pressão. Então, aqui a gente tem variação de pressão atmosférica. Então, em 0 altitude, a gente tem 76. Ó, quando a gente chegar aqui, por exemplo, ó, a 1.000 metros de altitude, já diminui para 67, ó. Quando a gente estiver aqui, por exemplo, 10.000 metros de altitude, a gente tem aqui pressão atmosférica de 21. Então, quanto mais aumentar a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Então, essa é a nossa aula, nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. A gente se encontra nas próximas aulas. Um beijo e até mais. Bons estudos, bons trabalhos. Nos vimos nas próximas disciplinas. Um beijo.